Olá, oi pessoal, tudo bem? Tá dando certo? Boa noite pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, tá dando retorno? Produção, podemos começar? As pessoas que já entraram na live, compartilhem, que é um tema super importante, super interessante, né, para as crianças. E podemos já? Tá bom. Ô, gente, muito obrigado, viu, para todos vocês que estão aí já entrando aí na nossa live. Eu peço encarecidamente, quem estiver entrando aí, a Sueli Almir foi a primeira que entrou aqui. Obrigado, Sueli. E vão compartilhando, que hoje o tema é muito legal, muito importante. A gente está com uma pessoa formidável, uma pediatra que tem uma didática. Não é a primeira vez que ela vem participar das nossas lives, mas ela tem uma facilidade, uma naturalidade como pediatra, né? Obrigada. E aqui a doutora Gabriela Toller. Obrigado, doutora Gabriela, e boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E o tema que a gente conversou bastante antes, e a doutora Gabriela muito preocupada, inclusive, com os tipos de consultas, né? E ela falou, vamos falar sobre a puericultura. Mas agora a pergunta vem, a primeira pergunta, o que é puericultura? O que é puericultura? Puericultura são as consultas de rotina da criança, né? Então, assim, nos primeiros meses é importantíssimo que o bebê vá ao pediatra todos os meses, né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, até os 6 meses são consultas mensais, tá? Porque a gente precisa ver o crescimento, o desenvolvimento, tirar as dúvidas das mães. Então, caso haja algum problema com a criança, já é descoberto logo nessas consultas para a gente não perder tempo para não atrasar o desenvolvimento. E nesse acompanhamento, então a puericultura acaba sendo um acompanhamento do desenvolvimento da criança. Isso, são as consultas de rotina. E é importante para, às vezes, você pode detectar, não sei se é isso mesmo, né? Alguma anomalia que possa vir a prejudicar o desenvolvimento da criança, e a puericultura ela detecta mais precocemente, mais rápido possível. Assim como também crianças que estão bem de saúde, né? E sempre tem dúvida, né? Impossível uma mãe não ter dúvida, né? Então já é esclarecida, tem as orientações, tudo para poder conduzir, né? A amamentação, né? Os cuidados. Na verdade, o pediatra, ele trabalha com famílias, né? Não é, a gente fala, a consulta do pediatra não é só pesar e medir bebê. Né? Então tem muitas outras coisas envolvidas que são importantes. Quando se fala em acompanhamento, desenvolvimento da criança, você vê peso, vê a barriguinha, é um exame rápido até, né? E entra a parte de vacinação nesse meio também? Sim, aí tudo isso está incluído. Então, por isso que é importante, né, ir mensal. Então, vamos supor, uma consulta de um recém-nascido. A gente vai esclarecer, né, as dúvidas daquela mãe, ver se aquele bebê está mamando direito, né, se como que tá a pega. Então, tudo isso faz parte da consulta, se o bebê está sugando bem no peito, se está ganhando peso suficiente. Legal. Através dessa consulta a gente vê que é uma dúvida comum, as mães que amamentam, como que eu sei que está mamando, que o leite está sustentando? Tudo é avaliado na consulta pelo peso e desenvolvimento do bebê, a gente vê. Então, assim, o pediatra, na verdade, é o único médico que faz um exame físico completo, né? Então, a gente olha tudo, né? Então, é o único, tanto que é o único médico que vê ouvido, que vê garganta, né? Ausculta pulmão, coração. Então, a gente examina tudo. É um exame físico completo. Para a gente poder diagnosticar se tem alguma anomalia ou não. Né, graças a Deus, na maioria das vezes, vai tudo bem, então tem que orientar as mães, orientar sobre vacinação, que também é importante. Tudo... E é um acompanhamento, assim, de uma criança, porque às vezes a pessoa não dá tanto valor, porque a criança está saudável e não dá tanto valor, né? Só leva quando tiver uma gripe, alguma coisa desse tipo aí. Né? É importante, né? Uns tempos atrás eu fiz uma entrevista com um fonoaudiólogo e eles diziam que uma coisa para pegar rápido, se a criança tem alguma anormalidade com relação à audição, chegar atrás da criança e bater palma, né?
bem forte e a criança, se ela assusta, ou seja, tá tudo ok. Se não se torna, bate palma atrás dela e tá indiferente, é porque tá. Então, tudo isso. Tem essas coisas, né? Tudo isso a gente avalia na consulta. Tudo isso, então, vamos supor, uma criança que era com tantos meses, era para estar fazendo tal coisa, se a gente vê que ela não está fazendo, a gente tem que buscar o motivo disso. Tá se certo. tem algum atraso ou não, e se tiver, ter que investigar a causa desse atraso. Muitas vezes o que é comum é falta de estímulo, né? Hoje em dia, com essa pandemia, as crianças estão com uso excessivo de telas. Esse é um das maiores causas de atraso na fala que está tendo de criança. Por então, que está acontecendo isso? Porque na tela a criança não tem interação, né? Então, o que um bebê, uma criança pequena que está em desenvolvimento precisa? Ela precisa de interação, ela precisa olhar no olho dos pais, ela precisa daquele convívio com os pais. E hoje em dia, né, os pais estão muito no celular, muito nas telas, e aí acabam deixando as crianças na tela para ter um pouco de sossego. Então a criança não interage. Então ela não tem. Então não tem aquele estímulo natural que teria de uma mãe que senta no chão com a criança e brinca, e ensina a encaixar a pecinha, que ensina as cores, ensina o som de animais. Então tudo isso é estímulo para o desenvolvimento da criança, que a tela não dá. E quando tem essa falta de estímulo, isso atrasa em que aspecto essa criança? Num aprendizado para frente? Como é que atrasa você pode nos exemplificar? Atrasa tanto a parte motora, né? Tipo assim, uma criança que, por exemplo, não fica no chão, fica só no carrinho sentadinha. Ela vai demorar mais tempo para sentar, vai demorar mais tempo para rolar, para andar. Então, tem atraso no desenvolvimento motor, tem atraso no desenvolvimento cognitivo, tem atraso na fala e até mesmo no desenvolvimento intelectual. Outra coisa importante também, falando do desenvolvimento, é reposição, né, de vitaminas, de ferro, que a anemia também é muito comum na infância, nas crianças, né? Então, quando não é tratada, também pode ter um comprometimento intelectual no futuro. Tá? Então, na verdade, as consultas de puericultura, elas visam a saúde da criança para ser um adulto saudável. Gente, quem estiver nos assistindo, compartilhe, que é importante a fala da doutora Gabriela, super interessante, né? E que às vezes de desconhecimento de muitas mães, e realmente, e a gente sabe disso, que é de desconhecimento. Então, quem estiver aí nos assistindo, compartilhe, que é de suma importância essa atitude de vocês, tá? Outra coisa assim, vamos supor, uma pergunta assim, o Covid não tem jeito de fazer essa pergunta, né? O Covid, hoje, tá aí, pegou, assolou o mundo inteiro e todo mundo tem sentido isso, né? Eu tenho sentido isso na minha clínica também, e você, mediante, a gente sabe que puericultura, puxa vida, é super importante para a criança. O que você tem sentido no transcorrer dessa pandemia? Diminuiu essas consultas de puericultura? Na verdade, o que está acontecendo? Com a pandemia, houve sim um negligenciamento das famílias em relação à saúde das crianças, né? Muitas, por medo, deixaram de dar vacina, deixaram de levar as crianças no pediatra. Então, assim, eu tive crianças, vamos supor, de uma faixa importantíssima, que é importante as consultas, tipo, por exemplo, uma criança que foi comigo com 1 ano, começou a pandemia, não foi mais, ou seja, ela ficou 1 ano sem ir no pediatra, não ficou doente. Então, ela estava com 1 ano, ela chegou aos 2 anos, já estava com atraso de desenvolvimento, já estava com déficit de crescimento, entendeu? Ou seja, coisas que em 1 ano a gente poderia ter identificado, que a partir do ano as consultas são a cada 3 meses, né? Poderia ter identificado isso antes, orientado para não acontecer, ou seja, nós tivemos 1 ano no atraso no desenvolvimento dessa criança, agora para recuperar é muito mais difícil. Agora, esses atrasos, geralmente, quando você detecta, com tudo pode gerar um atraso, a maior porcentagem, nessa época que você detectou, é com relação com a alimentação? Como tudo, você viu? Alimentação, deficiência, atraso de fala,
casos até assim de autismo, que tipo perde 1 ano no caso de identificação de diagnóstico para tratamento precoce. A alimentação foi o principal, né? Muitos casos de crianças assim engordando absurdamente, tá? Eu peguei crianças que engordaram tipo 10 quilos em 6 meses. Não é saudável, isso né? para um adulto já é muito. 10 muito, né? quilos, imagina. Imagina uma criança de 4 anos engordar 10 quilos. A criança, assim, parece que inchou, sabe? Então, assim, isso é muito grave. Agora com essa doutora Gabriela chamou atenção que eu nem tinha, estava passando, nem tinha pego a importância disso tudo aí, com relação à interação dos pais nessa era digital, né? Que a criança realmente, eu fico bobo de ver. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu chamo atenção às vezes, porque muitas vezes ela fica em cima de um tablet lá, um celular, e acaba esquecendo que tem um mundo em volta dela, isso né? É verdade. E nesses casos, doutora, o que você orienta os pais? Obviamente tem que interagir. Você acha que você que está ali, tem né, que restringir. É a tua especialidade, tem que restringir? Atualmente, dá uma dica para nós aí. Tem alguns estudos que mostram que o uso excessivo de telas nas crianças causa danos neurológicos, tá? Já tem estudos que comprovam isso. Tanto que a orientação até 2 anos de idade é 0 telas. Tá? Nem se você estiver vendo televisão, deixar o seu bebê do lado vendo televisão, não pode. 0 telas. Eu sei que na vida real é complicado, tá? Mas se puder restringir qualquer tipo de tela até os 2 anos seria o ideal. A partir daí, assim, no máximo meia horinha por dia, tá? Então nada de dar celular na mão da criança, dar tablet. A criança precisa interagir com a família. Por isso que hoje em dia tem muitos transtornos, né? Que não são transtornos, na verdade. Você pode ver, tem um monte de transtorno novo aí que inventaram justamente por causa desse ambiente que a criança tá. Muitas vezes os pais, né, não têm paciência para lidar, né, não têm paciência para cuidar da alimentação da criança, cuidar do ambiente que ela tá. Então, ao invés, eu falo, é mais fácil arrumar um problema na criança, dar um remédio, querer dar um remédio para curar, do que falar que o problema é teu, que você que tem que mudar o ambiente. Isso, a gente evidencia muito isso, né? Então, assim, atualmente tem muitos transtornos que eu questiono, que eu tento ver pelo lado da criança. Então, falta muita empatia pelas crianças. Então, a criação que nós tivemos antigamente não funciona hoje, porque as crianças são diferentes, os pais são diferentes, o ambiente é diferente. Então tem que procurar ver muito isso, entendeu? Certo. Procurar ver com os olhos da criança para poder ter um ambiente saudável para ela se desenvolver. A partir do 2º ano, 2 anos, 3 anos, aí quando começa a liberar, vamos supor, o celular, para brincar, joguinho, essas coisas, né? É bom sempre estar restringindo, né? Sim, sempre, tem que ter horário. É importante, né? Tem que ter um horário. Né? Então, é importante para a criança a rotina, no geral, né? Rotina para dormir, para comer, para brincar, para estudar e para ficar no celular. Tá? Então, assim, tem que restringir. Olha, é uma contaminação, uma epidemia, podemos dizer que é isso aí, porque hoje você vai vou com minha esposa, né, com minha filha, às vezes a gente vai sair, né, comer fora, assim, e muitas mesas você vê um casal ali e um lado de cá, outro lado de lá, não conversa com o celular. Assim, eu acho que é bem tão assim estranho. Mesmo. Eu sou da outra época, nós né, então... não pegamos tanto assim. Mas então, isso é importante para a gente, né, se autoavaliar também, né? Lá em casa, na minha casa, né, a gente tem um combinado. Então, tipo assim, hora do almoço, que é a hora que tá nós 4, a gente não pegar celular. Então, se por acaso, às vezes meu marido tá trabalhando, ele precisa responder alguma mensagem, na hora as meninas já reclamam. Pai, larga o celular. Mãe, larga. Às vezes eu tenho paciente. Então, assim, eu já deixo longe, porque tá ali, você pega, né? Então, tem que ter algumas mudanças de hábito. Tipo, minhas filhas, a gente libera celular
período escolar só no final de semana. Elas não veem celular nenhum fim de semana. O meu celular elas não mexem, porque eu não gosto que mexe. Então, assim, tem algumas regras. Na verdade, todo mundo tem que seguir, inclusive a gente, né? Claro, para poder funcionar. Não adianta falar que não pode ficar o dia inteiro no celular. Tem que servir de exemplo também. Tem que dar atenção para a criança também, né? Agora, outra coisa, perguntar. A pessoa vai, primeiramente, né, pessoal que estiver nos assistindo, compartilhe bastante, que é super interessante esse assunto, né? Primeiramente, assim, as pessoas que chegam a criança, chegou no seu consultório, já começa, como é que você faz tem o exame para ver o desenvolvimento, o peso e dieta, a orientação dieta. Aí vem o esquema da vacinação, como é que é mais ou menos o esquema da vacinação? No geral, assim, as vacinas, algumas são dadas ao nascer, aí o calendário começa com 2 meses. Então, dos 2 meses até os 6 meses, tem vacina todos os meses. Até os 2 meses, nada, né? Nada, então dá logo na maternidade, né? Aí tem a BCG, que às vezes precisa levar no posto, com 1 mês não tem nenhum. A BCG é para prevenir as formas graves de tuberculose. Aí, de 2 meses até 6 meses, tem todo mês. Tem com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Aí dá uma pausa. Depois tem uma com 9 meses, que é da febre amarela. Depois com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Lembrando que é importante as campanhas, né? As campanhas, elas visam pegar, na verdade, a população no geral para erradicar a doença. Né? Então, não é porque o seu filho tomou a vacina do calendário que ele não precisa tomar da campanha. Ele precisa tomar da campanha. Porque a da campanha vai vacinar o resto da população. Vai ajudar a erradicar a doença. Então, é super importante. Se tem um furo aí, vai continuar tendo o problema da transmissão. Tanto que voltou o sarampo, né? Por causa desses movimentos anti-vacinas, né? Que eu acho uma ignorância total. Mas de onde veio? Dá para saber de onde vem? Outra coisa que a gente fica pasmo com relação ao Covid, a gente vê que a única salvação para isso, para amenizar uma situação tão grave, é a vacina. É a vacina. Mas o pessoal ainda resistente. Tão grande, né? Veio uma mídia tão grande, olha, a vacina da trombose, tudo existe o efeito colateral. Então. Mas só que o benefício da vacinação é muito maior. E aproveitando do Covid, nós estamos aqui, só para sempre que a gente está falando, mantendo uma distância de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por isso que nós estamos sem a máscara. Né? Nessa época, teve muitas mães que deixaram de vacinar seus filhos? Teve. Muitas. Nossa. Muitas mães que deixaram de vacinar, crianças assim, com 1 ano de vacina atrasada. Ou seja, não expõe ao Covid, que para a criança é leve, são quadros leves, não botam em risco a vida da criança. Ou seja, ela, descobriu um santo para descobrir outro. E expõe a criança a outras doenças graves que são preveníveis com vacina. Né? Então, isso realmente e infelizmente aconteceu. Doutora Gabriela, pode falar, não. Aqui tem o pessoal que está aqui nos assistindo. Eu vou dar um alô para eles. Sueli Almir Bergamo Jamal. Obrigado, Sueli. Alice Barcelos, acabou de falar. Tem pessoal que está entrando, que é um acompanhamento para acompanhar o desenvolvimento de uma criança para detectar o mais precocemente alguma anomalia. Da cena, tua consulta, assim, você tem pego, assim, autismo, consegue pegar? É importante um diagnóstico precoce? É muito importante? Sim, é importante. Né? O autismo, ele é bem complexo, né? Então, assim, na maioria das vezes ele envolve um diagnóstico multidisciplinar. Então, vai pegar as alterações que os pais notam, que o pediatra nota, e aí vai vendo se tem algum atraso, aí a gente já vai envolvendo os outros profissionais, se for um terapeuta ocupacional, já encaminha para neuro, para psiquiatra infantil, para poder dar o diagnóstico, neuropsicólogo. Então, assim, ele é um diagnóstico multidisciplinar. Geralmente é identificado a partir dos 2 anos, tá? Alguns casos mais graves a gente consegue identificar quando bebê, mas é mais raro.
Com 2 anos, geralmente, a gente começa a identificar os primeiros sinais, né, nas consultas, né, até assim, porque o autismo, na verdade, ele é um transtorno da linguagem, né, que engloba tudo, a parte social, que engloba a fala, que engloba, né, a parte da comunicação no geral. Né? Então, assim, estou simplificando, na verdade, porque é mais complexo. Então, a gente consegue identificar algumas coisas para poder fazer o diagnóstico. Quanto mais precoce entrar com o tratamento, no caso as terapias, para o desenvolvimento da criança, a criança leva uma vida normal. Tá? Então, isso serve para qualquer tipo de síndrome, para qualquer tipo de transtorno que tiver. Quanto antes iniciar as terapias e os tratamentos, melhor qualidade de vida essa criança vai ter. Tá certo. Assim, quando para a mãe, uma dica, porque a mãe fica o dia inteiro com a criança, às vezes com uma pediatra, é aquela consulta ali na hora ali e tal, e às vezes não detecta, não dá tempo, não dá, é o tempo que não, né? E tem alguma dica para a mãe, assim, para ela detectar, observar, falou, para ter alguma coisa e que possa levar, ajudar num diagnóstico com o pediatra? Então, geralmente as mães sabem, né? Eu falo que mãe sabe tudo, né? Porque tem aquele poderoso instinto materno que só as mães possuem, né? Nem os pais têm, as mães têm. Então, as mães sabem. Mas assim, na maioria das vezes até elas trazem a queixa para nós. A gente vê, né, avalia a criança como um todo, por isso que é importante, né, uma anamnese bem feita, né, que é ver a história daquela família, ver o ambiente que a criança tá. Então, na maioria das vezes a mãe traz a queixa. Meu filho não tá falando. Eu falo com ele não olha no meu olho, não me responde, tipo, ignora. Então, assim, aí a gente vai pegando a história, vai avaliando no exame físico, entendeu? Aí tem que avaliar também como que é o ambiente da criança, para ver se é realmente uma falta de estímulos, que muitas vezes acontece, e não um transtorno. Não um transtorno, olha só. Então, aí a gente tem que avaliar isso tudo. E dá para conseguir dar um diagnóstico. Às vezes leva algum tempo, né? Mas a gente vai observando os sinais de alerta para buscar e já encaminhando alguma coisa que precisar para os terapeutas para a gente poder fazer o diagnóstico. Agora, quando vai no teu consultório, assim, às vezes uma criança está com febre, vai numa consulta de desenvolvimento para ver como é que está com relação orientar, dieta, tudo mais. Aí ela está na época de tomar vacina, né? E essa criança está com uma virose, por exemplo, uma gripe, uma febre, ela pode tomar as vacinas de uma maneira normal? Tem que esperar? Como é que é? Então, a única coisa que contraindica a vacina é a criança estar com febre, tá? Então, tá tendo febre aguda, assim, nos dias da vacina, espera passar febre, depois de 48, 72 horas sem febre, pode dar as vacinas. Tá resfriado, tá tomando antibiótico para a garganta, tá? Não é contraindicação, pode dar vacina normalmente. Tá certo. Então, a criança resfriar, tá tossindo, pode dar as vacinas. Isso não é justificativa para atrasar a vacina, é só a febre mesmo. Tá com febre. Interessante essa informação. Então, aí, porque a febre, na verdade, quando a criança tem febre, a febre eu falo que ela é nossa amiga, né? Então, ela está mostrando que o organismo da criança está tentando combater alguma coisa ali. Tá certo. Então, se você, né, bota um antígeno da vacina, vai ter mais coisa pro corpo trabalhar. Então, a gente orienta esperar e depois porque já está trabalhando, né? Então, esperar fortalecer, depois dá. Tá certo. Agora, nos casos assim, que a gente agora tá essa loucura, né? Pandemia, tudo mais, Covid, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à parte de criança. Você tem pego crianças com Covid positivo? Tem vindo? Vários. Na verdade, para eu te falar, Covid positivo, eu nem tô testando as crianças, né? Porque é o exame completamente desagradável, né? Um suave. Então, assim... como que a gente sabe que é Covid? Os pais, chega a mãe, olha, meu marido positivou, essa semana tá com Covid. Então, os pais estão positivos, a criança tem algum sintoma, a gente já presume que teve Covid. Porque o quadro passa como um resfriado leve. Às vezes a criança tem uma febre um dia, depois fica bem.
Então, as complicações comuns de Covid que eu tô pegando nas crianças, geralmente estão cursando tipo com amidalite, sabe? São complicações de quadros virais comuns. Tá? Então, não tem nada assim, nem pneumonia por Covid eu peguei. Assim, as crianças estão bem tranquilas, assim. Mas a evolução delas, você não teve complicação nenhuma? Quando complicou, entra com antibiótico para complicação e já melhora. E já acaba resolvendo. O sistema imunológico da criança é bem Graças a Deus, porque olha, se essa doença pegasse criança, aí o mundo ia acabar. E pelo seu conhecimento, assim, você tem visto na área da pediatria, né? Vai existir uma vacina para criança do Covid ou você acha que não? Não, então, tem... já está em teste. Tá, Já foi liberada para os adolescentes, né? A partir de 12 anos, a vacina da Pfizer já foi liberada. A Coronavac também já tem alguns estudos que já está liberada para criança acima de 3 anos, mas ainda não liberou. A Pfizer já liberou. Eles já vão começar até a campanha, né, de vacinação já em setembro. Tá previsto, né, para os adolescentes. As outras ainda estão em fase de teste. Então ainda não foi liberada nenhuma vacina para menores de 12 anos. A Pfizer é americana, né? Americana não? Não sei. Não sei. Deu dúvida agora, confundi. São tanta vacina. Tanta vacina. E agora tá um falatório de marca de laboratório. Agora começa a complicar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pergunta. Chegou uma criança com febre, dor de garganta, e fica difícil, ou falta de ar, ou tá com chiado no peito. Como é que fica difícil você dar um diagnóstico? Sim, será que é Covid ou não? Como é que você conduz, no caso? Então, assim, né? na Porque verdade... existem os protocolos, né? O tratamento do Covid. Então, mas o Covid nas crianças é completamente diferente dos adultos, tá? Assim, não tem esquema terapêutico, porque é tratado como um quadro viral. Vírus dá e passa sozinho. Então, teoricamente, não precisa de tratamento, né? Agora, a gente trata os sintomas nesses quadros virais no geral. Então, para mim, a clínica ainda é soberana. Então, para mim, o exame físico é tudo. Então, raramente eu peço raio-x para pneumonia, só quando... Porque a gente já ausculta e já vê que tem uma pneumonia, você já vai tratar, tá? Então, agora, para diferenciar se é Covid ou não, só quando assim, eu falo para as mães perguntar, pode ser Covid? Eu falo, pode ser, né? Hoje tudo é suspeito, porque nós estamos no inverno, então todo mundo está resfriado, todo mundo está com Covid. Agora, vou pedir um exame para uma criança, tipo um bebê de 1 ano, fazer um suave, só para saber, quer saber? Para que saber? Não tem sentido, né? Vai sarar, vai melhorar. Né? Agora, um adulto não, que pode complicar, vamos supor, um diabético, você precisa saber, né, se é para você poder conduzir o caso e o tratamento daquela pessoa, porque ela pode complicar. Agora, a criança não vai complicar. Entendeu? Então, vai passar. Então, não importa se é Covid, se é rinovírus, se é qualquer outro vírus, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta assim, que não tá fora da pericultura, mas eu acho que é para orientar as mães. É mais para orientar as mães. Quando a mãe deve levar um filho, né, seu filho, para o pronto-socorro? Quando? Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. Quando levar para o pronto-socorro? Os sinais de alerta de uma criança, né? Então, dificuldade para respirar. Febre persistente por mais de 72 horas, ou seja, a criança já está mais de 3 dias com febre alta e persistente. A criança tem vômitos repetitivos e fica, tipo, desidrata, né? A criança, que mais? Tem crise convulsiva, né? Então, assim, nos bebês, o que a gente fala, não tá mamando, tá com dificuldade para respirar, tem que correr para o pronto-socorro. Uma criança que tá com tosse, coriza, tá comendo, tá brincando, tá bem, teve febre, mas tá bem sem febre, não precisa levar no pronto-socorro, dá para ligar pro pediatra e marcar consulta com o pediatra da criança, tá? Então, o que é importante falar é para dar sempre preferência para o pediatra que acompanha a criança, porque o pediatra que acompanha a criança, ele já conhece a criança, ele sabe se aquela criança pode complicar ou não, então ele já vai saber como conduzir. Tá? Pronto-socorro é para emergência. Emergência é o que coloca em risco a vida da criança. Tá? Febre
não é emergência, é uma urgência. Não precisa de levar no pronto-socorro. Não precisa levar no pronto-socorro. Se não tiver todos aqueles sintomas, falta de ar, moadinha, dá para segurar, senão... o antitérmico pode dar? Pode, porque assim, a febre na criança, a criança fica caída. Né? Deu o remédio, passou a febre, dá um tempo, vamos ver como que essa febre vai se comportar. Porque pode ser que dê uma febre de manhã, depois dá outra à noite, depois uma no outro dia, tá tranquilo. Agora, uma criança tem febre, você dá o remédio, às vezes não abaixa, volta depois. Então, assim, nos primeiros dias, a gente precisa observar como que essa febre vai se comportar. Medir sempre com termômetro, tá? Isso é importante para o pediatra virose, ver. Né? Geralmente uma virose. Então, para poder ver como que vai conduzir, né? Então, assim, tem os sinais de gravidade. Se a criança tá bem, sem febre, você observa, dá o remédio, conversa com o pediatra, pede orientação. Não precisa, deu febre, já cata a criança e leva para o pronto-socorro. Não adianta nada. Vai chegar lá, não vai ter nada no exame físico ainda. Então, precisa esperar pelo menos umas 48 horas. Não tá joia. Doutora Gabriela, assim, se a gente for conversar, fica até amanhã, né? Eu gostaria de que estamos chegando no fim e você fizesse essas considerações finais. Assim, né, a importância, na verdade, dessa live é mais isso, para atentar aos pais, não deixar de levar as crianças nas consultas de rotina, não deixar de vacinar os seus filhos. Tá? Então, leve nas consultas com o pediatra. Covid não é desculpa para negligenciar a saúde da criança. Então é isso aí. É mais um puxão de orelha. Não deixe, né, devido ao Covid, que não vai levar para fazer acompanhamento da criança com o pediatra. Pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido, aqueles que compartilharam, pelas perguntas, obrigado muito. E na próxima terça-feira teremos novamente uma live, né? A gente não tem, se não me engano, vai ser fibromialgia, eu não tenho na cabeça ainda quem não tem a confirmação direitinho, tá joia? Então até na próxima terça-feira e muito obrigado e tchau para vocês, muito obrigado, doutora Gabriela. Obrigada, tchau, viu? Tchau.